Olá, líder! Seja bem-vindo, bem-vinda à terceira aula da mentoria ID Comunique. E esta aula nós vamos finalizar o módulo 1 e eu vou explicar para vocês o meu método de ensino que eu desenvolvi ao longo desses anos trabalhando com a comunicação, com o jornalismo, como professora universitária, pesquisadora, cientista, acadêmica, enfim, vocês lembram da minha trajetória? Então, cada um desses ambientes que eu pude frequentar e aprender, hoje eu vou trazer para vocês então esse método, um método autoral que eu desenvolvi, que é a forma como eu compreendo como acontece o processo comunicativo, como que uma comunicação eficiente ela acontece. E você entendendo um pouco mais sobre essa tríade da comunicação, essa parte é um pouquinho mais teórica, mas também ela ficando clara, vai ter aplicação para você. Então vamos lá. O que é o método da tríade da comunicação? Vamos começar pelo nome. Tríade. Tríade são 3 partes que elas têm igual importância e cada uma das partes forma um todo. Então, vamos entender que a tríade da comunicação ela é formada por esses 3 conceitos, esses 3 aspectos, ok? Que cada um é muito relevante, mas sozinho não funciona. É preciso que esses 3 conceitos, eles caminhem juntos, eles estão interligados uns com os outros, ok? Só assim a comunicação, o processo comunicativo, ele acontece de forma eficaz. Então vamos lá. O que é o eu, essa parte da tríade da comunicação? O eu, como o próprio nome diz, é você, né? Então é a pessoa que vai comunicar. E nessa parte do eu é muito interessante porque antes mesmo de nós comunicarmos com outras pessoas, o tempo todo nós comunicamos com a gente mesmo. Você já parou para pensar que a todo momento seu pensamento comunica? Você deve estar aí pensando em alguma coisa. Antes de começar a mentoria, o que você estava pensando? A sua mente te dizia, vai estudar, você vai conseguir, você vai destravar sua comunicação. Ou os seus pensamentos falavam o contrário. Diziam, por exemplo, para você, para que você gastar esse tempo estudando, se preparando? É tão difícil. Ou então, para que? Você não tem idade para isso. Ou então, você é tímido, vai aparecer para quê? Então, o tempo todo, nós comunicamos com a gente mesmo. Já parou para pensar sobre isso? Então, fique atento como você comunica. Em primeiro lugar, com você mesmo. Em segundo lugar, o que você tem comunicado para os outros. Porque muitas vezes, até mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, só de estarmos em um ambiente, e no nosso caso, no ambiente digital, as pessoas já vão observar você, já vão ver a forma como você se comunica, seja pela sua foto, seja pela a sua bio, que é aquele texto de apresentação no Instagram, e de várias outras formas. Antes mesmo de você gravar um vídeo, a sua comunicação já está sendo analisada por quem te assiste. Então, ter esse cuidado com o eu também é fundamental. Ou seja, o que eu e o que você temos comunicado para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que fazem parte das nossas equipes, das equipes que cada um de vocês lidera. Então, pare para pensar sobre isso também, ok? E sobre o outro, o que forma esse conceito do outro dentro da tríade da comunicação? É a sua audiência, é quem vai te ouvir, é quem é o alvo da sua comunicação. No marketing digital também nós falamos a persona. Mais para frente vocês vão entender com mais detalhes sobre também como identificar quem é o outro. Então, Gislene, eu vou aprender qual a melhor forma de comunicar comigo mesmo e como transmitir quem eu sou para as pessoas através da comunicação. Vou aprender também a identificar quem que é esse outro, com quem eu vou dialogar, para quem que eu vou desenvolver conteúdo, para quem meus vídeos vão ser direcionados, é a parte do outro. E nessa tríade da comunicação, para completar essa metodologia, nós temos o contexto.
Ou seja, nenhum processo comunicativo acontece se não tiver um emissor da mensagem, quem diz, seja de forma falada ou escrita, por imagens também, por exemplo, quem recebe essa comunicação. Só que quem diz e quem recebe, ou quem fala e quem escuta, é uma relação de troca, ok? A comunicação ela é fluida, há sempre uma troca entre o eu e o outro. Mas o que vai basear se essa comunicação entre o eu e o outro, de fato, ela vai ser eficaz, vai ser uma compreensão boa de ambas as partes, se vai ter resultados e gerar real conexão, vai depender do contexto. O contexto nós podemos entender tanto como ambiente, assim como também circunstância, fatos, situações. Por exemplo, um contexto que nós vamos trabalhar dentro desse método da tríade da comunicação nessa mentoria é o contexto do digital. Nós estamos inseridos em vários contextos, por exemplo, o contexto familiar, o contexto profissional, o contexto ministerial, de liderança nas igrejas, ou então também no reino de Deus, fora das igrejas, mas cooperando com a obra. Mas também, nesse caso da mentoria, qual que esse contexto digital, qual vai ser o nosso olhar, o nosso foco? Vai ser para as mídias sociais, em especial o vídeo, ok? Então, essa ferramenta de comunicação nas mídias sociais, que é a comunicação falada e visual, como intermediada por meio do vídeo. E uma curiosidade para vocês, quem é meu aluno, seja nos cursos, mentorias ou também nas faculdades, eu costumo dizer o seguinte: vocês já pararam para pensar que existe diferença entre redes sociais e mídias sociais? Você já reparou? Sabe qual é a diferença? Já ouviu essas duas nomenclaturas, redes sociais e mídias sociais? Qual é a diferença? Existe diferença? Sim, turma, existe diferença. Por quê? O correto a partir das teorias da comunicação e das técnicas, é você falar mídia social. Por quê? Primeiro, pensa o nome em inglês, social media. Então, fazendo uma tradução literal, seria mídia social. Mas existe uma explicação além disso? Sim. O que acontece é que rede social, ela não precisa estar numa mídia para existir. Desde muitos anos atrás, ao longo das décadas e dos séculos, as pessoas sempre se conectam por terem interesses em comum e assim elas formam redes de pessoas com um interesse em comum, ou seja, redes sociais. Por exemplo, se você gosta de colecionar chaveiros e aí você tem amigos que gostam de chaveiros também. Lembra aí da infância, conforme você foi crescendo? Vocês se reuniam para trocar chaveiros? Isso é uma rede social, um clube de colecionadores, ok? Mas não necessariamente estava no ambiente midiático. Agora, quando essas redes sociais, então esses grupos, essas pessoas que têm interesses em comum, elas estão ali trocando ideias, se comunicando no digital, elas passam a ser mídias sociais, ou seja, redes sociais mediatizadas. Grupos de pessoas que se unem por assuntos que gostam, mas tendo a mídia, o suporte midiático, as tecnologias, como o ambiente que recebe essas pessoas. Então, gostaram dessa explicação? É da área da comunicação, é uma teoria, mas olha só que interessante, você sair dessa mentoria já falando o termo correto, mídias sociais. Anote então no seu caderno, no seu bloco de notas, e a partir de hoje, então, você não vai falar rede social. Você, como uma pessoa, um líder que se comunica bem no digital, já domina essa linguagem, mídia social, combinado? E é muito importante também, dentro dessa tríade, o eu, o outro e o contexto, nós pensarmos o seguinte, que os três só caminham juntos se você conseguir desenvolver estratégias para desenvolver bem cada um desses fatores, desses conceitos. Mas é importante lembrar que também tem alguns aspectos que dão base a essa tríade.
a essa relação do eu, do outro e do contexto, para que a sua comunicação seja eficiente. Que é qual? É ter atenção à mensagem, ou seja, o conteúdo, a mensagem, o que o eu está passando para o outro e o que o outro está respondendo e dando de feedback para o eu, para você, no caso. E a mensagem, então, vamos dizer que a mensagem ela é um código. E se você não passar da melhor maneira, a pessoa não vai conseguir decodificar, ou seja, interpretar o que você realmente quis comunicar. Então é muito importante você ter cuidado e entender quem é você como comunicador, quem recebe a sua comunicação, em qual contexto que vocês estão comunicando e principalmente qual é a mensagem, ok? Porque a mensagem, você pode conhecer bem a sua audiência e você pode ter presença digital, mas se o seu conteúdo não estiver alinhado com o que as pessoas realmente têm interesse em aprender, sobre o que elas buscam ou precisam, a sua comunicação não vai ser eficiente. Possivelmente você não vai ter os resultados que você espera alcançar. E é muito importante também ter atenção à linguagem. A linguagem, nesse caso, nós vamos sempre no vídeo pensar em dois tipos de linguagem principais. A linguagem verbal e a linguagem corporal. A verbal, a linguagem falada, nós vamos expressar por meio de palavras, por exemplo, e no caso da corporal, que também pode ser conhecida por não verbal, é o seu corpo, a sua postura no vídeo, as suas roupas, a sua presença também comunica. A sua comunicação visual, ela tem uma porcentagem muito grande de sucesso na decodificação da mensagem, para que a pessoa, o outro, entenda você de forma clara, de forma assertiva. Então não adianta, quando você for gravar um vídeo, você pensar só sobre o que você vai falar e não se preparar ou não ter o cuidado com o que o seu corpo fala, porque o corpo comunica muito, pessoal. Então, essa é a tríade da comunicação, de forma resumida, eu expliquei para vocês. E a partir das próximas aulas, como estão os módulos divididos para vocês aprenderem mais na prática como aplicar o método da tríade da comunicação. O módulo 2 dessa mentoria, nós vamos aprender mais sobre o aspecto do eu. No módulo 3, sobre o outro. E no módulo 4, sobre o contexto com foco para digital, mídias sociais e vídeo, principalmente gravação de vídeo e também fazer vídeos ao vivo, as lives. E vamos trabalhar com dicas, insights práticos, estratégias, vou passar para vocês, de como alinhar a sua comunicação verbal, o que você diz, com a sua expressão corporal. E você, aplicando então tudo isso, você já sai na frente da sua comunicação. Você já vai ter uma comunicação mais clara, eficiente, vai transmitir credibilidade, segurança. E isso já é meio caminho andado para que as pessoas queiram parar para te ouvir. Porque hoje o maior ativo é a atenção e ela é muito disputada no digital. Então, quanto maior o seu preparo, melhor a sua comunicação e maior a chance de você conseguir, então, ter a atenção do seu público. Muito obrigada para você que está aí anotando tudo, ficou até esse momento da aula e fique firme. Eu tenho certeza que você vai alcançar muito além do que você espera. Vamos juntos destravar a sua comunicação no digital e no vídeo.